Se você olhar aqui no versículo 28, né, fala de um Deus que não se cansa. E no versículo 29 fala de pessoas que estão cansadas. No versículo 30 fala de pessoas que se cansarão. Bem, o assunto de hoje é que em Cristo Jesus nós podemos vencer o cansaço. Parece esquisito, né? Tem que pregar sobre isso. Vitória sobre o cansaço, né? Bem, o cansaço não é só o cansaço físico, já a gente explica isso. Existe um cansaço mental, um cansaço psicológico, um cansaço espiritual, além do cansaço físico também. Então, meus irmãos, Deus está olhando aqui e diz no versículo 29 que Ele é quem dá força àquele que está cansado. É claro, meus irmãos, que essa nossa vida, ela é uma vida de cansaço. O que Jesus Cristo disse? No mundo tereis o quê? Tereis aflições. Não foi eu que disse isso aí. Não é o pastor Gilberto está inventando isso não, hein? Olha, no mundo tereis aflições, o pastor Gilberto disse não. O pastor Gilberto está dizendo que Jesus disse isso. E ele disse, olha, no mundo tereis aflições. Mas mesmo nesse versículo, ele disse o seguinte, mas, eu venci o mundo. Então, meus irmãos, a vitória já é anunciada ali por Jesus também. Mas ele diz uma coisa que nós podemos constatar todos os dias, Ou seja, a pessoa às vezes está cansada porque trabalha muito, Existem lutas que cansam mesmo, nossa luta diária. Você pensa numa mãe, se ela ficar dentro da casa dela, quando é que acaba o serviço dela? Quando é que acaba o serviço de uma dona de casa? Nunca acaba. Então, se ela é uma dona de casa, ela pode se sentir assim, olha, cansada, realizada e satisfeita, só por ser dona de casa, se ela quiser. Agora, se vai para fora, o marido e os filhos que trabalham também, quando dá 6 horas da tarde, todo mundo chega de que jeito? Eles chegam cansados, as pessoas se cansam fisicamente. O cansaço físico, ele é natural, consequência do pecado também. Lembra que quando Adão pecou, Deus olhou para ele e disse, olha, maldita é a terra, por causa do dia aí, então maldita é a terra, e você vai ter que lavrar, você vai sofrer, você vai suar, vai ter espinho, vai ter agouro. Olha, seria interessante para o ser humano ele pegar uma mente excelente e falar assim, jogar assim, oba, e daí quando passa uma semana, começa a brotar tudo, aí passa uns 2, 3 dias, ele só vai lá com a mãozona dele e faz o quê? E colhe. É assim que funciona? Não é assim que funciona. Aliás, se ele jogar desse jeito, se ele não limpar o terreno primeiro, se ele não arar o terreno primeiro, ele não vai nem poder plantar. Mas aí, depois que ele planta, começa a nascer mato, vem lagarto no seio da mão, não é assim que acontece? E ele está sempre numa luta, sabe? Ele está numa luta antes de plantar, ele está numa luta quando planta, porque ele cansa para plantar, ele está numa luta depois que ele planta, sabe assim? É uma luta, vai ter que colher, é uma luta, colher, vai colocar onde? Não é uma luta também? Oba, consegui encher meu celeiro, aí começa outra luta, sabe qual é a outra luta? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que vender, porque eu tenho muita conta para pagar, não tenho visita, não tenho isso aqui, e agora, meus irmãos, eu só estou falando do homem do campo, tá? Mas a pessoa que ela mora na cidade, ela tem que pagar o carro, ela tem que pagar a celular, ela tem que comprar comida, não é assim, não é sempre uma luta. Então, quando a Bíblia fala desse cansaço, existe o cansaço físico, é claro, é natural, porque faz parte do ser humano esse cansaço físico. Mas aí, meus irmãos, se Deus está olhando aqui, veja no versículo 29 do livro de Isaías, do capítulo 40, ele dá força para quem? Para o cansado. Você acha mesmo que é só o cansaço físico que ele está se referindo aí? Só isso? Porque se for só o cansaço físico, vamos lá, o jogador de futebol vai a 45 minutos, está super cansado. Ele passa 15 minutos, ele joga mais 45 minutos,
vai, dorme, outro dia cadê? Olha, deixa eu dizer, Deus está falando do cansaço físico, mas não é esse cansaço físico somente, é o conjunto do cansaço, sabe? É o conjunto. Nós temos na figura do profeta Elias, um homem que lutou contra Jezabel, contra Acabe, contra a falsa profeta. Ele era valente, ele sabe, enfrentava muito de uma vez só. Mas teve um dia, irmãos, que ele saiu assim, sabe? Olha, ele foi lá no Monte Carmelo e 850 profetas contra ele. Não foi um tapa, não. Foi uma luta espiritual. Lutas espirituais são mais difíceis de serem vencidas. Olha lá, a luta espiritual que teve Moisés lá naquele monte para vencer os amalequitas. Então, lembraram que ele não aguentava ter dois e lá erguer suas mãos. Aquela era uma batalha espiritual, como a do Elias. E ele venceu os profetas de Baal, saiu correndo atrás daquele pessoal, mas quando ele chegou na cidade, e ele podia ser ovacionado, elogiado, alguém olhou para ele e disse: ô cabra, teu sujeito, você vai morrer. A rainha falou, pisou aqui dentro, acabou. Então isso esgotou ele. Ele ficou esgotado fisicamente e emocionalmente da seguinte forma: a pessoa chega e pergunta assim: por que será que eu luto tanto, eu trabalho tanto, eu estou dando a minha vida, eu estou dando o meu sangue, olha, é uma batalha e ninguém me entende, eu estou que nem um bobo aqui, olha só, não estou vendo o resultado. Será que a gente, no momento da nossa vida, a gente não pensa desse jeito? E parece que tudo que a gente faz não tem resultado nenhum. O Elias chegou nesse ponto da vida e ele foi embora. Ele chegou lá, se embrenhou debaixo de uma arvorezinha lá, um pedezinho, e não queria mais comer, não queria mais beber água, não queria, só queria morrer. Aí o anjo foi lá, acordou ele um pouquinho, fez uma comida para ele, ele comeu aquela comida, dormiu de novo. Aí bateu na orelha dele, acorda mesmo, né? Fez uma comidinha, ele comeu de novo e perguntou para ele: o que você está fazendo? Ele disse: eu estou lutando em vão, não sou melhor que meus pais, e essa guerra é uma guerra política mesmo, eu quero morrer, né? Eu não quero mais viver. Então Deus achava que ele precisava dormir mais um pouco, descansar mais um pouco, deixou ele descansar mais um pouco. Veja, depois que Deus acordou ele de novo, ele falou as mesmas coisas. Só que o que eu estou querendo dizer é que mesmo um homem como o profeta Elias, que era tão valente, tão corajoso, ele pode se cansar. Então, meus queridos irmãos, se um dia você se sentir cansado, se um dia você se sentir esgotado, estressado, essa é a palavra valorizada, né? A pessoa está estressada, cuidado, nem vai lá conversar com ele, está com estresse, né? Não, calma, se você se sentir assim, bem-vindo ao clube dos cristãos que são feitos de carne e osso e se cansam. Você é um crente verdadeiro, né? Você está na lista dos crentes verdadeiros. Por onde passaram Elias, por onde passaram Davi, por onde passaram Abraão. Olha, quando a gente pensa em números, né? Porque quando a gente fala de números, o Brasil não dá muitos números para a gente, não, sabe? Mas, olha, nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa do que o estresse está fazendo lá naquela nação. Por exemplo, né? Por ano, eles prescrevem 230 milhões de receitas de tranquilizantes. Vem bastante tranquilizante, né? 230 milhões. É mais do que a população brasileira. É bastante isso. Para estresse, bom? Só o estresse, 1 milhão de infartos por ano nos Estados Unidos.
1 milhão de pessoas morrem infartadas, você sabe, né? 8 milhões por ano de casos de úlcera. Então é poder. 8 milhões de pessoas vão médico. O que foi? É muito estressado, agora você ganhou uma úlcera. Né? E 50 milhões de pessoas, eles entram com pessoas que estão com pressão alta por causa. Parece pouco? Não, né? E quando Deus está falando assim, olha, né? Ele dá força para os cansados. Deus está pensando nessas pessoas. Deus está pensando nessas pessoas, nesses 230 milhões lá nos Estados Unidos, ou cerca de milhões e milhões no mundo inteiro, né? Que estão estressados, precisando de um tranquilizante, medindo pressão, tendo úlcera no estômago, infartando. Pessoal, Deus ele está pensando em cada uma dessas pessoas e Ele está pensando em nós. Ele está pensando em nós porque sabe que nós, infelizmente, somos de carne e osso, a nossa estrutura é fraca, muito fraca. E uma outra pesquisa que eles fizeram lá nos Estados Unidos é que as empresas gastam 75 bilhões de dólares. 7 vezes 5 quanto é? 7 vezes 5 é 35, né? Então são 350 bilhões de reais as empresas, só para os estressados. Mas 750 dólares por cada funcionário. Para nós aqui no Brasil, cada pessoa que trabalha aqui no Brasil custa para as empresas R$3.500 só com estresse. É pouco? Não é? Veja que Deus está querendo tocar nesses corações com a palavra dele. Né? Agora, os efeitos negativos do estresse no lar e na igreja, infelizmente não conseguiram nenhuma pesquisa, mas existe. Se está na empresa, se está no indivíduo, vai estar dentro da casa, vai estar dentro da onde? Vai estar dentro da igreja também. Os efeitos do estresse, o efeito do cansaço. Agora, meus irmãos, se não for tratado, é um mal terrível, não é verdade? É um mal terrível, porque causa muitas coisas. A pessoa estressada, a primeira coisa que acontece com ela é a desmotivação. Ela vai se desmotivando, né? Perdendo. Perde a vontade de ser uma pressão, ela vai ficando irritada, vai se isolando, ela perde a vontade até de orar. Infelizmente isso acontece, né? Começa a ficar irritada, ela começa a ficar com raiva das pessoas. E aí as pessoas fazem alguma coisa para elas porque vê que ela está meio raivosa, né? E aí ela já passa a não perdoar as pessoas para onde, né? As consequências do estresse. E voltemos aqui no capítulo 40, veja, no capítulo 40, no versículo 27, o profeta, ele está surpreso. É como se ele não acreditasse. É como se ele estivesse dizendo assim, ei, né? Ele fala assim, por que dizes, ó Jacó, por que você está falando isso, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, o meu juízo passa desapercebido ao meu Deus. Na verdade, o profeta, ele está surpreso com o pensamento do povo de Deus. O povo de Deus está dizendo assim, Deus não vê o meu cansaço. Deus não vê que eu estou o quê? Eu estou sofrendo. Deus não está vendo. Cadê Deus? Deus não se importa com o meu sofrimento, não se importa, né, com essa minha luta, que eu estou tendo essa luta todo dia. Meus irmãos, infelizmente, né, a pessoa estressada, ela passa a pensar mal de Deus. Vamos abrir aqui, né? Vamos abrir aqui em 40, versículo 27, quando no final ele fala assim, o meu caminho, Deus não está conseguindo enxergar. E os meus direitos, os meus juízos, Deus também está passando desapercebido por Deus. Olha, isso não é privilégio,
do povo de Israel. Não. Você sabe que as pessoas se cansam? Vamos abrir o livro de 1 Samuel, capítulo 27. Vamos lá? Vamos abrir o 1 Samuel, capítulo 27. Você vai ver uma coisa aqui, né? Olha que esse menino aqui não cansava fácil, não. Acredite no que eu estou dizendo. Ele era uma pessoa que ele não se cansava. Lutava, valente. Então, pode ser que nem você. Uma pessoa que luta, que é valente, que não desiste nunca, né? Capítulo 27 do livro de 1 Samuel. O seu capítulo que é a vitoriosidade, né? Olha lá. Versículo 1. Diz assim: disse Davi no seu coração: vai chegar o dia que eu vou acabar morrendo nas mãos de Saul. Não tem coisa melhor para mim do que fugir lá para a terra dos filisteus, para que Saul perca a esperança de mim e cesse de me buscar por todos os termos de Israel. Assim eu escapo da sua mão. E então Davi se levantou e foi com seus 600 homens para Filistia. Filistia é guerra não. O Golias era não. O que é a guerra? Né? Olha, Davi ficou tão estressado, ele estava tão cansado de ser perseguido por Saul. Aí ele chegou e levantou e falou: não. Quer saber? Esse homem não vai parar de me perseguir, esse rei Saul aí. A melhor coisa que pode acontecer na minha vida é eu ir embora lá para os filisteus. Para mim já deu, hein? Isso se chama estresse, esgotamento físico, esgotamento emocional. E ele foi lá, só fez bobagem lá. O que é? Os filisteus eram inimigos do povo de Deus. Você acha mesmo que vai ser melhor lá com o inimigo? E quantas vezes o crente toma decisões assim porque está estressado, porque está cansado, achando que lá no mundo vai ser melhor? Não vai ser melhor. Meus irmãos, olha, na forma prática, né? Nós temos sofrimento sim, né? Às vezes as pessoas têm sofrimento no lar, têm sofrimento no trabalho, têm sofrimento por causa da saúde, né? Se sente explorado pelo serviço, se sente explorado em casa, compreendido e tal, e ele fica super cansado. Mas vai fazer o quê? Vai ficar junto com os inimigos? É isso? Não, né? Então vamos aqui, Isaías capítulo 40, vamos voltar para Isaías capítulo 40, vamos lá. Isaías capítulo 40, né? Versículo 28. Isaías 40, versículo 28. Então o que o profeta Isaías vai pedir aqui para Israel, né? Olha lá, versículo 28. Não sei como é que está escrito na sua Bíblia aí. Vitor, como é que está escrito na sua Bíblia no versículo 28? Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador do fim da terra, nem se cansa, nem se fatiga. É insondável o seu entendimento. Muito bem, né? Aqui, irmãos, ele faz uma ponderação, ele não sabe, você não ouviu, para concordar, que lá no versículo 27 ele fala assim: por que, ó Jacó? É como se o profeta estivesse dizendo assim: vem cá, por que você está falando assim de Deus? Como assim? Você está falando que Deus não deu você, que Deus não se importa com você, que seus caminhos estão escondidos de Deus, que Deus não está nem aí com você, né? Então, calma lá, por que você está falando isso de Deus? Você sabe que Deus não é assim. É isso que está dizendo no versículo 27, está dizendo: olha, por que você está fazendo isso? Começa no versículo 28, você não sabe, você não ouviu, né? Então, meus irmãos, Deus é o Deus, primeiro, que nos vê. Uma coisa que o estresse faz é dizer assim: Deus não está vendo. Você vai se arrebentar aí, ó, negócio de igreja, negócio de religião, negócio de né? Porque é o diabo é mentiroso, ele é o pai da mentira. Então ele é o pai da mentira. E o profeta Isaías está dizendo aqui: olha,
por que você está falando isso de Deus? Você não ouviu, tá? Né? Então por que você está falando isso? Não fala assim não de Deus, né? É o profeta Isaías que está falando isso aí. Meus irmãos, Deus é um Deus que nos vê. Sabe a história do Jacó com Esaú? O Jacó aprontou tanto que um dia teve que fugir da casa dele, entende? Ele saiu correndo lá, né? Foi bater a cabeça lá numa pedra, literalmente. Então, ele foi dormir lá, né? E acabou dormindo em cima de uma pedra. Deus apareceu para ele. Resumindo, Deus falou assim: Jacó, eu vou te levar e vou te trazer em paz. Eu vou te guardar. Os anjos estavam com Jacó para ir, e no dia que Jacó disse assim: agora eu vou voltar para casa, 20 anos depois, a Bíblia diz que duas turmas de anjos, duas por falta de uma do lado e outra do outro, diz assim: você vai, então nós temos ordem de fazer o quê? De te acompanhar. Meus irmãos, jamais o Jacó estaria sozinho, como jamais nós estamos sozinhos. Eu não estou sozinho, eu sei que eu não estou sozinho. Você pode até falar que está sozinho, que Deus não está vendo o seu caminho. É mentira do diabo. E o diabo quer colocar isso na nossa cabeça. Agora, nós não estamos sozinhos, Jacó não estava sozinho. A história de Agar, vai lembrar da história de Agar? Ela era aquela senhora, né? Escrava, que foi viver com Abraão, e acabou o Abraão tendo um filho com ela lá, e ela foi mandada embora da casa, né? Quando ela foi mandada embora, né? Antes disso, perdão, ela estava assim, grávida ainda, né? E ela fugiu da sua senhora, porque Sara estava ouvindo ela fugiu, foi para o deserto, e aí ela quase morreu, porque ela pensava que ela estava sozinha. E aí Deus apareceu para ela e disse: não, estava lá, você vai voltar, você não vai ficar aí não, você está errado de sair, de fugir, volta, tenha teu filho, eu vou abençoar teu filho e tal, né? 15 anos depois ela faz a mesma coisa, só que agora ela é crucificada, né? E ela pega aquela criança, coloca lá longe, sai de perto da criança, não tem água, não tem comida, não tem nada, é um deserto, né? E a criança começa a chorar, aí aparece Deus novamente. Eu escutei a voz da criança, Deus fala. Eu ouvi a voz da criança, né? Mas desde a primeira vez que ela teve um encontro com Deus, ela estava naquela situação miserável, abandonada, sozinha, cansada, ela disse assim: eu vou chamar esse lugar de Beer Lai Roi. É um nome bonito, né? Que quer dizer o Deus que me vê. O Deus que me vê. 15 anos depois ela esqueceu, porque ela já falou: vou deixar minha criança aqui, vai morrer mesmo e tal, né? Mas Deus continuou olhando para ela. Então, a gente tem que aprender isso, né? O Isaías está perguntando no versículo 27, por que você está falando isso de Deus? Que Deus não está te vendo, que Deus não conhece seus caminhos, que Deus não está nem aí com os seus problemas. Versículo 28, que o Vitor leu: não sabes, você não ouviu, né? Ou seja, não pensa isso não de Deus, não pense isso de Deus. Não sabes? Você não ouviu? O que essa palavra significa, meus irmãos? Significa o seguinte: às vezes, infelizmente, nos falta o conhecimento. Às vezes as pessoas não conhecem, nunca leu na Bíblia que Deus nunca vai nos abandonar. Às vezes acontece isso. A pessoa já se converteu, a pessoa já entregou a vida para Jesus, mas ela não conhece muito a palavra de Deus. Até que um dia ela lê a Bíblia, ou ela escuta na igreja: olha, a Bíblia diz que Jesus prometeu que nunca vai te abandonar. Ele sempre vai estar com você. Se você estiver na água, Ele vai estar com você. Se você estiver no fogo, Ele vai estar com você. Se qualquer problema, Jesus vai estar com você. Então, meus irmãos, ela vai aprendendo isso. Mas olha o que ele está dizendo no versículo 28. Você não sabe? Pode ser que não sabe. Se não sabe, vai ficar sabendo, né? O que você vai ficar sabendo? Que Deus está com você, que Deus não vai te abandonar. Nunca vos deixarei, nunca jamais vos abandonarei.
Hebreus, capítulo 13, é uma promessa de Jesus. Jesus, antes de subir, de ir para o céu, ele olhou para a igreja dele, que somos nós, e ele disse: olha, eis que eu estou convosco todos os dias até eu voltar, né? Até acabar tudo, né? Eu vou estar aqui, vou estar com vocês novamente, né? Portanto, meus irmãos, você não sabia, ou aí na segunda palavra, não ouviste que o Deus do Senhor, ou seja, pode ser que você ouviu e você se esqueceu. Isso é para nós. Nós que estudamos a palavra de Deus, nós que conhecemos a palavra de Deus, às vezes nós nos expressamos. E Deus está dizendo: não, você já sabia, né? Eu sei que você sabia. Você aprendeu quando você estava na escola dominical, já que você tinha 13, 14 anos, né? Você já aprendeu, agora você tem 53. Você aprendeu que Jesus nunca ia te abandonar, mas você esqueceu. É possível, infelizmente, nós nos esquecemos. Por isso, meus irmãos, Isaías faz o quê? Isaías, ele exalta Deus para os cansados, no versículo 28 e versículo 29, mas principalmente no versículo 28, ele fala assim: ô Eterno, você não sabia, né? Você não ouviu que o Eterno Deus. O problema do estressado, cansado, é o tempo. Não tenho tempo para nada, é verdade. Pouco tempo. Acorda com a preocupação que tem que trabalhar, né? Mas antes de trabalhar, tem que tomar um café, tem que fazer café primeiro, né? Isso sempre leva tempo. Então, veja só, um dos problemas do cansado, sabia que é o tempo? É o tempo. E Deus está dizendo o quê? Eu sou eterno, eu sou antes do tempo. Seu problema é o tempo? Bom, não é o meu que Deus está falando, porque não tinha tempo quando eu já estava. Ou seja, Deus é eterno. Ele é dono do tempo, então ele sabe falar essa questão de eternidade. Olha, Deus sabe o que aconteceu ontem ou no primeiro dia da criação, porque foi ele que fez o primeiro dia da criação. Então o primeiro dia começou com Deus. Agora, antes do primeiro dia, Deus já existia. Deus, ele sabe o que vai acontecer amanhã, como ele sabe o que vai acontecer no último dia desse mundo. Ele já até colocou no livro de Isaías, entendeu? Agora, ele sabe o que vai acontecer depois desse último dia, como ele já sabe o que aconteceu antes do primeiro dia, porque ele é eterno. É como se o profeta estivesse dizendo assim: olha, Deus está no controle, rapaz, calma lá. Ele é o Criador. Dá uma olhada no versículo 28. Ele é o Criador por quê? Não fala Criador da terra, fala o quê? O Criador dos confins da terra. Porque os confins da terra, sabe o que é os confins da terra? Né? Exatamente não sei não, mas a gente já fala, né? Os confins da terra. É o nosso lugar desconhecido, sabe? Sabe aquele lugar que a gente jamais imagina que vai, a gente vai lá, né? Então, agora nos confins da terra, né? E Deus está falando assim: calma, não fala assim não, né? Eu que criei aquele lugarzinho, né? Então, você fique sabendo que o tempo é meu, os lugares deste mundo, a habitação desse mundo é minha também, é um lugar que você não conhece, é meu. E outra coisa, né? O cansadão, versículo 28, né? Você, o estressadão, ele está dizendo aqui: Deus, ele não se cansa e ele não se fatiga. Ele está dizendo: eu não. Estou cansado com você. Às vezes está pensando: fique sabendo disso. O professor estava na aula, estou cansado de vocês, estou cansado, hein? Com razão, cansa. 15 minutos da meta, deve ser, né? Mas às vezes o aluno vai estar cansado da professora também, né? Cansaço por cansaço, então, inscrição por inscrição. Veja, irmãos,
Deus olha para a gente e nem todo esse cansaço. Você tem motivo para estar cansado? Deus está falando assim: eu não me canso. Isso é bom para nós, sabe por quê? Porque Deus não se cansa de nós. Nós nos cansamos do trabalho, nós nos cansamos das pessoas até que nós amamos, nós nos cansamos dos nossos deveres espirituais, e Deus olha para nós e fala: mas eu não me canso de você. Eu não estou cansado. O que significa isso? Eu não quero fazer as coisas porque eu estou cansado, né? E Deus olha e diz assim: eu não me canso. Eu vou continuar fazendo as coisas para você. Eu vou continuar cuidando de você. Vou cuidar da sua família. Eu não me canso de você, nem de estar com você. É a própria figura do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não se cansava. Ele tinha todos os motivos para se cansar. Por exemplo, ele falava demais, preocupava demais. Ele era muito batraca-clica, ele falava coisas sem sentido. E as pessoas se cansam de pessoas assim, sabe? E aí então, Jesus ele disse: Pedro, eu já orei por você, né? Eu já estou com você, eu já orei por você, Pedro, né? Então, meus irmãos, Isaías, ele exalta Deus para os cansados, e no final aí ele fala assim: olha, o entendimento dele é indescritível, é insondável o seu entendimento. O que significa isso? Significa que você acabou de dizer no versículo 27, Deus não está me vendo. Deus não sabe o que está acontecendo na minha vida. E aí ele está falando assim, o profeta está falando assim: você sabia que a compreensão, o entendimento de Deus, você não consegue entender, porque ele entende tudo. Ele entende. Ele está numa coisa. Olha, nós temos aquele texto, meus irmãos, de Êxodo, né? No livro de Êxodo, né? Nós temos aquele versículo ali de Êxodo. Vamos, né, abrir o capítulo 3 de Êxodo. Vamos lá. Êxodo capítulo 3. Só para vocês verem uma coisinha aqui, né? Êxodo capítulo 3. Diz assim. Versículo 7, capítulo 3, versículo 7. Diz assim: então disse o Senhor: eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus perseguidores, porque eu conheci as suas dores e desci para livrar. Veja só, eu vi a dor do povo, eu conheci a sua dor e eu desci para livrar. Mas eles estavam dizendo lá que Deus tinha esquecido deles, não é assim? E Deus disse: eu nunca esqueci deles. Eu vi tudo o que aconteceu com eles. Tanto Deus viu que ele já tinha profetizado que ia acontecer aquilo ali para o Abraão. E Deus disse que: olha, eu vou castigar aquele povo. O Abraão, 400 anos antes. E castigou, né? E como castigou? Portanto, meus irmãos, vamos continuar aqui, né? O profeta Isaías, ele exalta a Deus aí, né? E aí, meus irmãos, vamos voltar lá no capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Ele então passa a confortar os cansados. Olha lá, capítulo 40, versículo 29. Esse Deus que é eterno, que criou os confins da terra, que não se cansa e não se fadiga, que é insondável no seu entendimento, o que ele faz? Ele faz o quê? Ele dá vitória, né? Aqui está dizendo: ele dá força ao cansado e multiplica as suas forças ao que não tem nenhum vigor. Então, meus irmãos, Deus está dizendo: olha, eu estou aqui para capacitar você. Então, não fique
a palavra para mim, né, se eu me sentir assim, se eu me sinto assim, e é natural nós nos sentirmos assim, no versículo 29. Toda vez que eu me sentir assim, ele está dizendo assim: Deus dá força ao cansado. Então, isso é uma coisa que você tem que colocar no seu coração. Eu estou cansado de lutar e perder, muita gente fala. Parece que eu só perco. Aí Deus aparece e diz assim: meu filho, eu dou força para o cansado. Aqui é uma promessa que Deus está fazendo, tá bom? Deus está fazendo essa promessa. Eu falei de Davi, aquele momento, mas no livro de Salmos, no capítulo 38 e no versículo 4, Salmos, capítulo 38 e versículo 4, veja lá. Diz assim, Salmos 38, versículo 4: os meus pecados ultrapassaram a minha cabeça. E estava numa situação feia, né? Mas aí ele diz assim: parecia uma carga pesada demais para as minhas forças. Versículo 8: eu estou fraco e muito quebrantado. Versículo 9: diante de ti está todo o meu desejo. No versículo 22: Senhor, corre para me acudir, porque o Senhor é a minha salvação. Eu gosto dessa palavra que ele diz no versículo 4, porque ele fala assim: eu estou com um fardo enorme na minha cabeça, uma carga, o mundo está desabando a minha cabeça, né? Ele não está dizendo isso aí, e ele não aguentava, é pesado, essa carga é muito pesada para mim. Então, meus irmãos, todos estão sujeitos ao cansaço. Olha o versículo 30, o que está dizendo aí? Quem é que se cansa no versículo 30? Veja lá, né? Você consegue ver aí? Você consegue ler? Irmão Reinaldo, quem é que se cansa aí no versículo 30? Os jovens cansarão. Verdade, né? Quem mais se cansa? E os moços certamente cairão. Né? Olha, os jovens é assim, né? Todo cheio de valentia, tá? Ou mesmo uma criança, né? A criança, você dá um trabalho, corre daqui, corre dali, a mãe corre dali, pega, né? Mas aí chega o momento do dia que você, só dela sentar, ela já dorme, para. Parece um ano. Até que já levanta 300 quilos. Engraçado. Nós temos a nossa pimentinha aí, nós estamos saudade, né? Agora, meus irmãos, o irmão deu para nós lá. Quem é que se cansa? Os jovens, eles se cansam. É como se Deus estivesse dizendo assim: sabe as pessoas que não deveriam estar cansadas? Elas se cansam também. Dizendo para nós o seguinte: não tem pessoa nesse mundo que não vai ficar cansada. Não é o cansaço físico mesmo, certo? O que Deus está prometendo aqui, meus irmãos, é vitória sobre o cansaço, ele diz no versículo 29. Ele dá força ao cansado, ele multiplica as forças daquele que não tem vigor nenhum. Dá força. Eu estou cansado, Deus vai dar força para você. Eu não tenho força, então Deus vai ter que multiplicar ainda. Deus está tão feliz, então eu vou ter que bater um negócio aqui, né? Uma vitamina especial, espiritual aqui, você vai tomar e eu vou multiplicar as suas forças. É uma promessa de Deus. Deus está prometendo isso para quem? O cansado. É para ele que Deus está prometendo, né? Agora, meus irmãos, no capítulo 11 de Mateus, eu acho que é no capítulo 11 de Mateus, nós vamos lá, tá? Nós vamos lá no nosso penúltimo versículo, Mateus capítulo 11, né? Versículo 28, diz assim: vinde a mim todos os alegres, todos
os satisfeitos, os realizados, todos os lindos, os que não tem problema nenhum. Não. O que está dizendo? Vem para mim todos cansados. Está estressado? Vai testar. Não, isso é mentira. Você está cansado, vai até onde? Vai até uma pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus. Vinde a mim, vai a Cristo. Vá a Cristo. Você que está cansado, vá a Cristo. E agora, meus irmãos, voltemos lá, voltemos para o capítulo 40, no versículo 31. Deus é o Deus que dá força ao cansado, que multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. Mas como isso acontece? Versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias e correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esse versículo é muito lindo, né? Então, lá no livro de Mateus, somos chamados a ir, né? Aqui está dizendo, os que esperam no Senhor. O que é esperar? Esperar é confiar, é ter fé. Vou dar um exemplo para vocês. O Abraão queria ter um filho, não queria ter um filho? Deus fez uma promessa, não fez? Ele teve fé, não teve? Agora, ele teve que fazer o quê? Por 25 anos? Esperar. Né? Os que esperam no Senhor significa aqueles que confiam no Senhor. Você está cansado? Confie em Deus, que Ele tem uma solução. Ele tem. Esperar, meus irmãos, é um exercício maravilhoso até, que Deus está dando em nós. Às vezes nós ficamos impacientes. Não teve aquela tempestade quando Jesus estava atravessando o mar de Galileia? O que Jesus estava fazendo lá dentro do barco? Dormindo, né? E aí o barco veio daqui, veio ali, parece que vai afundar. Foram lá, Senhor, Senhor, o Senhor não se importa que nós estamos morrendo. Olha, uma educação, eles podiam dizer assim, Senhor, acorda, né? Não foi isso que eles falaram. Eles falam assim, Senhor, o Senhor não se importa que nós estamos morrendo, né? Quer dizer, está todo mundo morrendo aqui. É muito parecido com o que falaram lá com os homens. Aí Jesus se levantou, calmou as águas. Estava tudo sob controle. Tudo sob controle. Mas aí Jesus olhou para eles, vocês são os homens de pouca fé. Né? Está faltando fé. Porque, meus irmãos, eles deveriam naquele momento confiar na palavra de Jesus. Jesus disse assim, vamos passar para o outro lado, para outra margem. O que significa? Se Jesus fala assim, a gente vai passar pela outra margem. Não importa se vai ter tempestade, não importa se o barco afundar sem tempestade, não importa se tiver ou não barco. Por quê? Porque Jesus sai andando sobre as águas, e o Pedro também mandou. Então, se Jesus falou, olha, nós vamos atravessar para outro lado da margem, o que eles iam fazer? Eles iam ou não iam chegar lá? Não tinha motivo nenhum de eles acharem que eles iam morrer. Porque eles podiam pensar assim, ó, Jesus não falou que a gente vai morrer, então a gente vai morrer. Né? É a tempestade, deixa ela para lá. Né? Mas Jesus não está deitado dormindo, então todo mundo deitado embaixo lá e boa. Ou seja, vamos ouvir o que Jesus Cristo disse. Agora, meus irmãos, eu quero terminar aqui no versículo 31, que está dizendo, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Então ele faz a ilustração da águia aqui, porque a águia, quando é que ela sobe? Bem, ela pode subir voando, ela está sempre com o seu ninho nos mais altos lugares. Mas tem uma coisa, a águia, ela gosta da tempestade, ela gosta do vendaval. E quando vem, os outros passarinhos tudo saem correndo de medo e tal, as pessoas também se escondem. A águia não. A águia, ela multiplica por 3 a velocidade dela
numa tempestade e ela não vai para baixo. A águia, quando tem a tempestade, ela sobe para cima das nuvens. Ela aproveita aquele vento, tá? Ela se permite se elevar. Por quê? Porque para cima das nuvens não tem tempestade. É por isso, meus irmãos, que os aviões eles fazem o quê? Eles sobem para voar acima das nuvens. Acho que aprenderam com as águias, né? É campo livre, certo? Mas quando ele está fazendo assim para chegar lá naquelas nuvens, acima das nuvens, você vai ver que tem alguma coisa segurando. E quando ela está lá para cima das nuvens, ela não faz mais força, sabe? Ela fica lá só, sabe? Até descer para baixo de novo, correto? Mas o que Deus está dizendo aqui é o seguinte: que o cristão, quando vier os problemas, as tempestades, ele não deve cair. Ele deve o quê? Ele deve subir. Ele deve aproveitar aquela tempestade, porque se a tempestade leva uma área para mais, para cima, o crente também deve subir mais. Ele deve crescer espiritualmente. Ele deve aproveitar esses momentos terríveis para crescer espiritualmente, chegar mais perto de Deus. Né? Como as águias, está dizendo aqui, os que esperam no Senhor vão renovar suas forças, porque ela aproveita o vento, ela não se bater tanto a asa, porque o vento está levando. É esperta essa bichinha, né? Ela sobe em cima, lá em cima, todo mundo. Ela está lá se deslizando, ela está se renovando nas suas forças. Né? Então, é uma promessa de Deus aqui. A pessoa que espera no Senhor, ela não vai fugir das tempestades, ela vai enfrentar, tá? Enfrentar, e ela vai renovar suas forças. Tem 3 coisas aqui que ele fala, né? Subir, correr e caminhar. Dá uma olhadinha no versículo 1. Vai subir com asas como águias, vai correr e não vai se cansar, e vai caminhar e não vai se fatigar. Subir, correr, caminhar. Nessa subida é corrida. Corrida é luta. Meus irmãos, quando nós estamos cansados, na verdade, é porque nós estamos trabalhando. Né? Quem é que se cansa? O preguiçoso cansa, porque não faz nada. Mas quem é que se cansa? O trabalhador cansa. Quando ele está trabalhando, está lutando. E nessa luta, meus irmãos, está aqui, ó, vai subir, vai correr, está lutando. E depois de correr, o que vai acontecer? Vai correr mais? Não. Olha que estranho. Ele está subindo, ele está correndo. Qual que é o último aí no versículo 28, 31, né? Ele vai o quê? Caminhando. Caminhar é tranquilo, né? É a paz. Quem caminha é porque está em paz. É a promessa de Deus para os cansados. Eu disse que era o último versículo, porque o último versículo é 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Para terminar o nosso assunto. Por isso, eu sinto prazer na fraqueza, nas fraquezas, no cansaço, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Aí ele fala, por amor de quem? Por amor de Cristo. Quer dizer, aí ele fala no final, porque quando eu estou fraco, eu estou bem. Então, você pode pensar que quando você está cansado, é porque você está lutando e você está subindo, e você vai descansar no Senhor. E tem uma promessa que eu vou dar força para os cansados. Uma promessa para você. Quem é que está prometendo? Deus está prometendo. Jesus, Ele que disse: vinde a mim que está cansado, e eu vos aliviarei. Eu sou esse aqui. Então, meus irmãos, nós temos vitória no cansaço, no dia a dia, até a nossa morte, porque Jesus disse: olha, eu vou te aliviar, não o mundo, não. Né? Não é ir pescar, não. É Jesus. Tá? Jesus. Dependendo de como vai pescar, vai ficar mais cansado ainda. Né?
carro